Salve, salve, torcida tricolor, de volta aqui no canal. Tô de férias, mas eu prometi a vocês que pelo menos ao longo dessa semana eu ia conseguir gravar alguns vídeos. Semana que vem eu vou ter que ficar um pouco off, mas essa semana ainda vai ser possível gravar alguns vídeos. Aí você vai me dizer, Vitor, você é maluco, doido, tá de férias vendo o jogo do Fluminense, fazendo vídeo pro canal? Sim, sou maluco, sou doido, mas essa semana ainda vou conseguir produzir alguns conteúdos aqui no canal. Então, ontem eu não pude assistir o jogo, né? Eu tinha até falado na próprio sábado, na sexta-feira, na verdade, que eu não conseguiria assistir esse jogo porque eu estaria viajando no momento. Então eu assisti o jogo hoje pela manhã. E aí eu vou fazer uma análise aqui do que eu vi dessa partida para a gente trocar uma ideia aí nos comentários também, para saber qual foi aí a opinião de vocês sobre essa vitória do Fluminense em cima do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que é quase uma casa tricolor, né? A Arena da Baixada. O Fluminense ganhando novamente na Arena pelo segundo ano consecutivo com gol contra. Impressionante isso. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, dá essa moral, se inscreve aí, deixa o seu like, o seu comentário. Enfim, aqui você tem liberdade total para discordar, obviamente, da minha opinião. Fique à vontade aí. O que eu vi sobre esse jogo? Não gostei da atuação. Achei uma atuação bem fraca. Assim, o primeiro tempo ele foi ruim. O jogo todo, como um todo, eu não gostei. Achei um jogo fraco tecnicamente, com poucas emoções. O primeiro tempo do Fluminense foi ruim e o segundo tempo foi péssimo. Mas a gente tem que, primeiro, né, na minha visão pelo menos, ressaltar a importância dessa vitória, porque o time precisava muito voltar a vencer para ganhar confiança. Eu cheguei a falar isso na sexta-feira, né? Em alguns momentos não importa muito como você vence. O importante são os 3 pontos. Claro, a gente vai fazer aqui as considerações pensando no futuro, no que está por vir. Mas ontem, vencer era fundamental. E o Fluminense venceu. Venceu um time misto do Atlético Paranaense. Ok. O Fluminense pode apresentar muito mais do que apresentou no jogo de ontem. Até pelo fato do adversário não ter jogado com o seu time principal, com a sua força máxima. E aí, vale pontuar algumas situações também, né? As alterações que o Marcão fez, alterações que vocês, torcedores, estavam pedindo muito, nós da imprensa também. Ele relutou, demorou um pouco, mas fez as modificações. E foram modificações muito relevantes, até na estrutura tática do time. Porque o John Arias retoma a condição de titular, é a segunda vez, segundo jogo que ele entra, né, que ele inicia, fazendo essa função de armação ali no meio campo. Contra o Juventude não foi assim, né? Ele entrou mudando, saindo o volante, entrando o jogador de armação, que em tese facilita um pouco a aproximação ali com os atacantes, a possibilidade de você furar, né, a segunda linha de marcação do Atlético com mais facilidade em tese. Mas o John Arias não fez uma partida muito boa, não foi bem. Tecnicamente dá para ver, eu percebi principalmente no primeiro tempo, em alguns momentos, dá para ver que ele é um jogador muito habilidoso, é um jogador que acerta a maioria dos passes, mas depois ele foi caindo de rendimento junto com o time. Só que a gente tem que ter calma, e aí eu estou começando essa análise por essas mudanças, né, para analisar quem entrou. A gente tem que ter calma porque o John Arias ainda está buscando entrosamento com o time. Né? Ele começou a ganhar as oportunidades depois que entrou em forma e teve que ficar uma semana fora devido ao falecimento da avó. Aí voltou, perdeu espaço, agora está recuperando. E nessa função de armação, o John Arias é um jogador que na maior parte da carreira sempre atuou mais aberto pela esquerda, fazendo a função que hoje o Caio Paulista faz. Então é importante ter isso em mente também. Não foi uma partida boa, não foi, mas ok também. Foi só um primeiro jogo, com o John Arias fazendo essa função, e o primeiro jogo em que o Marcão abre mão dos 3 volantes de início e coloca um armador, né? O esquema que o Fluminense vinha utilizando anteriormente. Entrou o Marlon no lugar do Danilo Barcelos, outro pedido desesperado da torcida. E o Marlon fez um grande jogo? Não fez, mas fez um jogo correto. E o Marlon está há muito tempo sem atuar, já estava há muito tempo parado. Então isso também tem que ser levado em consideração. Ele não comprometeu, não chegou tão bem assim na frente, mas foi uma atuação ok. Eu acho que ele precisa de sequência, mais 4 jogos aí talvez,
para que a gente possa cobrar dele um rendimento também melhor ofensivamente falando. Acho que ontem o mais importante era ele não ter dado bobeira na defesa, não ter dado espaço, e o Atlético conseguiu muito pouca coisa pelo setor dele do lado esquerdo de defesa do Fluminense. Então esse é um ponto positivo. E o John Kennedy dos três, para mim, foi quem foi melhor. Também se destacou muito, não fez um grande jogo, né? Não teve grandes oportunidades também, mas se movimentou bastante, saiu da área, tentou dar opção, né? Como eu disse, por isso que eu vinha pedindo, e a grande parte da torcida também vinha pedindo a entrada dele, porque é um jogador que ele sabe ser referência, é um finalizador nato, mas também ele é leve, é jovem, então ele consegue sair da área, ele tem mais velocidade, então ele te dá mais opções de ataque. Essa era porque jogar da maneira como o Fluminense vinha atuando faz muito mais sentido você ter um John Kennedy em campo, um jogador com essas características, de que um centroavante mais pesado, que tem mais dificuldade para sair da área, principalmente Bobadilla e Abel Hernandes, que são tecnicamente limitados. Faz muito mais sentido você ter um John Kennedy, que ele vai te dar mais opções fora da área, saindo para buscar a tabela, eventualmente caindo pelos lados também quando é necessário, e aconteceu isso em alguns momentos do jogo. Então foi uma primeira chance assim como titular bem interessante para mim em relação ao John Kennedy. E merece ter uma sequência agora e acredito que vai ter, principalmente agora com o Fred lesionado. Então dos três, para mim, foi quem foi melhor. Em relação ao time, Caio Paulista, muito mal. Taticamente importante, como sempre, voltando, marcando muito, mas na frente errando demais. O Luiz Henrique errando demais também. Voltando a ser aquele Luiz Henrique um pouco disperso em alguns momentos, tentou algumas jogadas individuais, mas perdeu a maioria. E é um grande problema que o Fluminense vem apresentando. Ele não deixa de ser preocupante. O time não fazia gol a 3 jogos. E ontem fez um gol contra. A verdade é essa, teve pouquíssimas chances. Então o Fluminense erra muito na tomada de decisão na frente e quando tem a chance também desperdiça. Então acho que é um ponto em que o Marcão tem que focar agora para essas próximas rodadas, para esses próximos jogos. Vem um Fla-Flu pela frente, é mais um jogo dificílimo, é mais um jogo que você não pode desperdiçar chances, porque se você desperdiçar, a chance de perder é gigantesca. E o Fluminense vem tendo esse problema. Algumas jogadas individuais, tanto do Caio quanto do Luiz Henrique, mas na hora do passe ou na hora da finalização, muitos erros. E isso compromete o time. Ofensivamente é uma tragédia. Por isso a gente vê o Fluminense produzir tão pouco na frente nesses últimos jogos. Como o John Alisson também não fez o grande jogo, resta o quê? Fica difícil fazer gol assim, né? Então isso é um ponto importantíssimo. A gente vem falando, o Caio não está bem na esquerda, ele não está rendendo bem lá. Eu não sei se o problema é só esse realmente, ou se ele, depois da lesão, ainda não conseguiu recuperar a melhor forma dele técnica. Então eu insisto que vale testar ele novamente na direita, seja qual for necessária a alteração que tiver que ser feita, mas vale tentar para ver se ele consegue render um pouco melhor ali, porque ele era um jogador muito importante para o time e ele não vem conseguindo render. Então assim, hoje ofensivamente, o Fluminense é um time limitado, um time que produz pouco, e a atuação do segundo tempo foi uma, não vou dizer uma tragédia porque não perdeu o jogo, mas foi horrível. Foi péssimo, é de dar sono. Eu vi o jogo pela manhã, eu estava quase dormindo aqui. Então assim, é preciso pensar, mudar isso, mais intensidade na frente, mais pegada, mais vontade de vencer o jogo como a gente vem destacando nesses últimos confrontos. Venceu, ok, beleza, ótimo, precisava vencer, mas precisa melhorar. Para pensar em Libertadores, para pensar nesses jogos que vão vir pela frente, em Fla-Flu e vencer o Fla-Flu, precisa melhorar, precisa evoluir. O André foi o senhor do meio-campo mais uma vez, impressionante que joga a bola esse garoto, a tranquilidade que ele tem para sair jogando, o domínio territorial que ele tem do jogo, a qualidade no passe. É um jogador realmente impressionante e eu não vou esquecer nunca que o Fluminense ia emprestar esse jogador. É simplesmente inacreditável. O Iago acho que teve uma atuação um pouquinho melhor, tentou chegar na frente, dar a opção, mas não foi ainda grandes coisas. O Nonato entrou melhor até do que nos últimos jogos que ele fez como titular. Acho que ele até entrou bem, entrou ligado, tentando fazer algumas jogadas na frente, caindo pela esquerda, caindo pela direita. Acho que dos que entraram no segundo tempo, para mim, ele foi o melhor. Do muito pouco que o Fluminense conseguiu construir na segunda etapa. O sistema defensivo em si como não foi mal, o Nino acabou saindo, levando aquela pancada. O David Braz fez um jogo correto mais uma vez, importante destacar isso.
É um jogador que chega aí agora para brigar pela posição com o Lucas Claro, se ele começar a cair de rendimento, se cometer falhas. Marcos Felipe foi muito bem, fez uma defesaça no primeiro tempo, salvou o time naquela bola, né? Fez uma atuação muito segura, muito importante, mais uma vez, o Marcos Felipe. Foi eleito até o craque do jogo pela TV Globo, para mim foi o André. E isso mostra, né, o Fluminense venceu o jogo e o Marcos Felipe foi eleito o melhor do jogo sem, né, pelo menos na opinião da TV Globo, sem ter feito assim, grandes defesas, um monte. Ele fez uma grande defesa no jogo. Então, enfim, eu acho que é importante fazer essas pontuações, né? Pontuar essa questão dos jogadores que entraram agora, que ainda não estão muito bem entrosados, uma mudança na estrutura de jogo. Vai ter a semana inteira pela frente agora para trabalhar o time, né? Vai ter como trabalhar melhor, apesar de que contra o Flamengo não sei se ele vai manter essa estrutura, tem dúvidas ainda se ele não vai voltar com 3 volantes para tentar quebrar um pouco a velocidade do jogo do Flamengo, que cria demais, que produz muito na frente. Então eu não sei, não tenho certeza se ele vai manter o time com 2 volantes e mais o John Ares. Mas independente de qualquer coisa, independente do que vai acontecer nesse jogo, o importante é que o Marcão teve coragem para mudar, mudou. E o que eu disse para vocês também na sexta-feira, os jogadores que entram precisam corresponder. Porque se você entra, o treinador muda, faz o que a gente está pedindo, coloca, dá oportunidade, o cara entra e não corresponde, aí também fica difícil, vai cobrar do treinador, se o jogador entra também e não joga bem. Só que é isso, o Marlon ficou muito tempo parado, o John Ares está entrando agora no time, tentando se firmar, o John Kennedy também na frente, então eu preciso ter calma, mas eu acho que há uma luz no fim do túnel. Claro, eu preciso jogar muito melhor do que o jogo contra o Atlético. O Fluminense vai ter que jogar muito melhor se quiser pensar em Libertadores. Precisa evoluir muito. Mas para esse confronto, para essa rodada, o importante eram os 3 pontos e eles foram conquistados. Agora é trabalhar durante a semana, né? Evoluir esse sistema se ele for continuar ou fazer as mudanças que tiverem que ser feitas para encarar o Flamengo. Aí vai depender do que o Marcão vai pensar para esse jogo. Resultado positivo. Atuação negativa, precisa melhorar, precisa evoluir, mas pelo menos deu um respiro agora com essa vitória, até para o time ter um pouco de paz agora para trabalhar ao longo da semana. Valeu, galera, um abraço e, mais uma vez, deixe sua inscrição aí, o seu like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, é muito importante. Quando a gente bater 5K, a gente vai sortear uma camisa oficial do Flu. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.